galera, tudo bem com vocês? Aqui é Leonardo, professor de filosofia. A gente está continuando nas nossas aulas virtuais, né? Aulas, videoaulas, e a gente continua falando aí dos pré-socráticos, os pensadores dentro da filosofia da natureza, os pensadores que acreditam aí que a natureza é origem, né, tem uma origem aí a partir de um elemento. Olha só, uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar o tempo todo aqui, na verdade, é que Anaxágoras é justamente esse pensador que coloca nas nossas discussões uma novidade. Qual novidade ele traz aí, né? Bom, ele vai apontar para a gente, o Anaxágoras, né, aquelas ideias, o seguinte, tudo bem, o universo é múltiplo e é uno. Né? Já afirmava o Parmênides que só o ser é e o não ser não é, vocês lembram disso, não é verdade? Então a natureza ela pode ser una, porque as coisas são o que elas são, mas elas também têm uma multiplicidade porque elas mudam, elas se transformam. Então, para ele, olha só que interessante, ele fala a seguinte ideia: nada vem à existência nem é destruído, tudo é resultado da mistura e da divisão. O que ele quer dizer com isso, né, gente? Se a gente parar para pensar, analisar aqui bem, né, quando ele fala que nada é criado e nem destruído, né, ele está defendendo aí que tudo, né, de certa maneira, é misturado. Tudo tem uma mistura, né? Ou seja, nada surge e nada se destrói, porque tudo que já existe é eterno. Vocês entendem essa ideia de eternidade da physis, dos elementos? Para os gregos, o mundo já é eterno. A matéria ela existe desde todo sempre. Então o que acontece? Acontece o seguinte, para ele, água, ar, fogo e ar, né, e os demais elementos que a gente viu, elas são demonstrações da pluralidade do real, ok? São ordenações, o que ele chama aqui, ó, ordenações e reordenações. O que é ordenações e reordenações? Olha, tudo vai se misturando. Isso são, né, a água, a terra, o fogo, o ar, né, são apenas aquilo que ele chama de sementes. O que são as sementes, né? Mais tarde o Aristóteles vai chamar essas sementes de homeomerias. Talvez é o jeito de falar sementes em grego, se eu não me engano, homeomerias. E o que são essas homeomerias? São partículas semelhantes ou iguais, ok? Então, para Aristóteles, ele mais tarde ele vai dar esse nome de homeomerias, mas só para a gente pegar essa ideia aqui, essas sementes, então, elas são as sementes, as sementinhas formadoras de todas as coisas. Ah, Leozão, você tinha já falado isso não é uma novidade no pensamento. Não é. Mas qual que seria a novidade que ele traz? Né? Aquela ideia que eu falei no início do vídeo aqui, que ele vai trazer pra gente, pensar de modo além da multiplicidade. Ou seja, para ele, há um princípio ordenador, um nous, uma espécie de inteligência cósmica. Guarda esse termo, tá? Nous. Por quê? Mais tarde nós vamos usar ele aí em alguns outros pensadores, mas é uma espécie de inteligência cósmica, ilimitada, independente, não misturada, ok? E o que é esse nous? É aquilo que seria uma espécie de arquétipo. Não confundam, tá? Quando eu falo arqué, o arqué de Anaxágoras são as sementes ou homeomerias, ok, gente? Não esqueçam disso. Anaxágoras, sementes ou homeomerias. São partículas que se combinam, né? São partículas pequenas lá, que se combinam formando as coisas. Então seria uma espécie de semente. Se você imaginar a semente, fica mais fácil. A semente de uma árvore gera o idêntico a ela, né? A mesma árvore. Você não vai ter uma semente de milho que vai nascer, por exemplo, feijão. Não vamos misturar. Mas olha só, já que todas as sementes têm uma identidade, vamos dizer assim, forçando aqui a ideia, o nous seria esse princípio de dar identidade às coisas, uma espécie de inteligência cósmica,
ok? Por isso ela é ilimitada e independente, e não misturada. Ou seja, né, o nous de um grão de arroz é diferente do nous de um grão de feijão. O nous do grão do milho é diferente do nous do grão de feijão, né? Vamos pegar essa ideia aí. São grãos diferentes, ok? E aí, como são grãos diferentes, são sementes diferentes, eles formam, então, todas as coisas aí. Galera, eu queria terminar essa aula por aqui, falando só o seguinte recado aqui nesse finalzinho, né? Que por isso ele é considerado o primeiro pensador dualista. Por que dualista? Tá, claro, outros pensadores tiveram uma tendência dualista, né? Pitágoras, ao falar da existência da alma, não é verdade? A gente tem Parmênides falando do ser é e o não ser não é, de uma realidade ontológica, ok? Mas ele é o primeiro pensador dualista porque ele vai colocar essas duas dimensões. Qual dimensão? Uma dimensão física, ok? E uma dimensão não física. O que seriam essas dimensões físicas ou não físicas? Olha só, todas as coisas são formadas por sementes, ok? Todas as coisas são formadas por sementes. Essas sementes, materialmente falando, elas têm identidade iguais, porque elas são formadas por água, fogo, ar, terra. Agora, para que essas sementes tenham uma identidade única, própria, né, que não seja a própria água, o próprio ar, o próprio fogo, elas precisam ter, então, um nous, uma espécie de inteligência cósmica que vai fazer com que elas criem uma independência, elas criem, né, uma certa autonomia em relação às coisas que formam elas. Por exemplo, o ser humano é formado de carne e osso, não é verdade? É o que forma o corpo humano. Então o corpo é uma dimensão física. Já a dimensão metafísica é aquela ideia. O ser do ser humano não se confunde com o ser de um cavalo, ok? São seres diferentes. O ser do ser humano não se confunde com o ser de uma cobra, são seres diferentes, ok? O ser do ser humano não se confunde com o ser de um macaco. Apesar de terem semelhanças o homem com o macaco, mas eles são seres diferentes. Por isso, fazer comparação de ser humano com algum animal, né, é sempre uma analogia burra. Por quê? Porque o animal ele tem uma semelhança com a gente em relação à carne, o osso, a organização física. Mas na organização metafísica, na organização ontológica, são seres totalmente diferentes. Não tem essa conexão. Ok? Encerrar a aula por aqui e agradecendo a todos vocês. Um beijo para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like aqui embaixo. Ok? Valeu, um abraço.